entrevistar hoje o Jared Nomício, grande artista, trabalha e vive em Fortaleza, uma personalidade do Brasil, grande artista. Então, Jared, te apresentando aqui. Ele desenvolve pesquisa em torno das relações entre arte e natureza no contexto urbano. Ele é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Ceará. Ele é mestre em arte pela Universidade Federal do Ceará também. Tem um currículo enorme. Ele já entrou aqui e vocês vão conhecê-lo a partir dele mesmo. Pois então, Jared, agora sim. Acho que você falou aí o fundamental, né? Já que a gente vai falar de arte aqui, é essa relação de tratar das relações entre arte, natureza e o meio urbano. Né? Isso é algo que as intervenções, né? Isso é algo que veio sendo construído ao longo do tempo, né? Assim, eu me coloco nesse lugar de artista, mas assim, eu nem sei, eu não sou um tipo de artista que se descobriu artista, sabe? Eu acho que talvez me apresentar às vezes é meio complicado, porque Sim, dizer quem eu sou como artista, ou o caminho que eu percorri, tem a ver com a minha própria vida. Então, assim, eu não tive, por exemplo, na minha história, aquele momento que eu me descobri artista, sabe? Assim, diferente de muita gente que teve acesso a informações de arte e, num dado momento, resolveu ser artista por circunstâncias tais. Eu não tive esse lugar, né? Assim, eu já me construí desde muito pequeno nessa relação de desenho, pintura e cursos e querendo conhecer mais e mais e mais. Então, assim, talvez o que eu tenha tido e que possa ser uma característica minha, assim, foi um momento que, assim, não é nem que eu descobri isso, é que as pessoas me avisaram, que é a relação de me pensar um artista como um trabalhador, como um profissional nesse sentido, sabe? Que as pessoas chegaram para mim e disseram, mas quando eu mostro o meu currículo, as coisas que eu tinha feito, os trabalhos, e as pessoas me perguntavam assim, mas em que ano você começou a trabalhar profissionalmente como artista? Quando as pessoas começaram a me perguntar isso, foi que eu comecei a me dar conta de que existia uma situação ali que era diferente daquela que eu entendia, que estava atrelada à minha vida, a meu modo de ver as coisas, né? Lá no meu perfil do Instagram, eu costumo colocar é isso artista que e eu falo. jardineiro, porque desde muito pequeno eu também cuido das plantas e tal. Então, essa relação com a natureza, ela não... Meu pai, ele era dentista, mas antes de ser dentista, ele foi marceneiro, ele foi agricultor, enfim, teve uma trajetória bem complexa e bem grande. Passou por muitos lugares, muitas experiências. E, digamos, herdei dele esse lugar e esse apreço pela relação com a natureza. Né? Então, assim, essas questões que eu exercito no campo da arte, na realidade, elas nasceram junto comigo. Assim, elas não tiveram um marco, um carimbo que me dissesse, começou Sim. agora, e aí eu fui estudar isso ou aquilo. Eu acho que os estudos, eles vieram muito mais como um impulso de algo que já existia Uhum. do que propriamente algo que me determinava como artista, ou que dizia como eu ia ser, ou que caminhos eu ia tomar. Assim, eu já tinha uma espécie de Uhum. pré-determinação, né? Se você quiser atribuir a algo divino aí, fica à vontade, mas assim, não vejo muito por aí, não. Mas assim, são as vivências que determinavam muita coisa. E acho que é mais ou menos esse o Ou caminho seja, de sim, onde eu venho, né? você fala lá, né, cientista social, né, entre outras coisas.
Então, e tem o Pois momento, vamos é. dizer, que começa a pesquisar a arte, né? Como você falou, isso atribui mais, né, sobre pode-se dizer não a decisão, mas como você nasceu, né? Como você nasceu, porque você já nasce artista, é assim, né? O Jair já nasce artista e começa a pesquisa para aumentar, ou melhor, não sei se a palavra é melhorar, mas adicionar mais ao que ele é, né? Sim. E aí, né, nessa busca por conhecer, por adicionar informação e conhecer outras áreas e me meter, inclusive, em algumas coisas, porque eu acho que tem um dado que eu acho que é fundamental pensar, que é a relação de que o que é ser artista no Ceará, né? Assim, no Nordeste do Brasil, eu tenho 48 anos, então, assim, o início da minha formação ali vem dos anos 80 para 90, né? E o que eu escutava dos artistas mais velhos, sobre os artistas que já tinham uma trajetória maior, é que, assim, olha, você tem que ir embora daqui se você quiser desenvolver um Uhum, trabalho, né? Assim, eu venho ali de uma época onde não existiam editais de arte, uhum, certo? A gente tinha um salão de abril que selecionava ali entre 30 e 50 pessoas, artistas. Você não uhum. tinha essa Falou aqui, figura, interessante. esse lugar do artista jovem, do artista novo, estreando no meio dessas pessoas. Posteriormente chegou a ter o Salão dos Novos, mas eram ações pontuais. Tu imagina ao longo. Hoje a gente nem concebe isso, né? Naquela época, você pensar que durante o ano inteiro você tinha apenas duas ações específicas Uhum. voltadas às artes visuais, era um negócio assim de por que que você vai se meter nisso, sabe? Assim, porque tudo era favorável para que você não se metesse Uhum. naquele lugar. E se você pega ali o pessoal mais antigo, ali década de 70, o próprio Leonilson, né, um exemplo disso, que para você crescer, para você desenvolver um trabalho, você tinha que ir embora mesmo. Então, assim, eu ouvia esses depoimentos de um lugar profissional, de um lugar de trabalho que era extremamente árido. Só que aí minha realidade foi se construindo de uma outra forma, né? Assim, é, como tudo que eu ouvi era muito, muito árido, muito distante, assim, de algo mais pé no chão e possível, eu comecei a me meter em tudo que eu podia. Então, assim, eu tanto falava com pessoas mais velhas, quanto falava com pessoas mais jovens. E, curiosamente, assim, se a gente for falar em termos de geração, eu acho que o único artista que tinha uma idade próxima da minha era o Francisco Zanazanã, que veio a falecer uns anos atrás, ainda jovem, assim. E fora ele, você tinha artistas que ou eram mais velhos, assim, de uma geração anterior, ou artistas mais novos. E acaba que eu fiquei nesse lugar de Uhum. trânsito, sabe? Entre esses grupos diferentes. E isso foi muito interessante para mim. Interessante por um lado, por outros nem tanto. Mas isso me deu uma maleabilidade muito grande no sentido de estar em muitos lugares diferentes, com pessoas diferentes, ouvir falas diferentes, né? E aí, nesse lugar escasso de oportunidades, você tem que se meter em tudo. A ideia da curadoria, por exemplo, ela vem porque num dado momento já existiam os primeiros editais, né? Assim, tinha um edital do Banco Uhum. do Nordeste. E eu olhava aquelas exposições e eu, gente, isso aqui está muito mal feito. Isso aqui não está legal. Essa noção de curadoria aí está esquisita. E aí eu, numas de fazer uma reflexão sobre isso, não. Eu não vou ficar falando mal do trabalho do outro, eu vou fazer o meu. Então foi aí que eu resolvi tomar as rédeas e dizer, não, vou fazer vou me pensar curador. E aí começaram a acontecer algumas coisas nesse Uhum. sentido e começou a fluir um ou outro trabalho.
A mesma coisa aconteceu com o fato de ser professor. Eu venho das ciências sociais. Todos os meus amigos eram sociólogos envolvidos em ONGs, né, as organizações não governamentais que estavam ali bombando na década de 90. E eles começavam a me chamar para dar aula de arte dentro desse contexto dos projetos sociais. E acabou que eu funcionei muito bem dentro desses contextos e a coisa virou uma bola de neve e esse lugar de professor nasceu dessa estrutura, né? E foi assim que eu cheguei nesse lugar de Ok, pode professor. se dizer. Mas aí eu vou até te falar... Não, fala, fala, Não, fala. pode dizer. Continua, continua. Não, assim, eu lembrei de uma coisa aqui, tem uma curadora que eu gosto muito, que é a Marisa Morcasel, é uma curadora do Certo, Pará. E ela também é formada em certo. ciências sociais. E ela fala uma coisa que eu acho muito interessante, assim, que ela sempre fala, olha, formada em ciências sociais, mas eu não me coloco no lugar de sociólogo. Assim, ela não se apresenta como cientista social, porque ela entende que ela passou por ali, mas de uma forma muito ponderada, ela diz que como ela não vivencia esse lugar do sociólogo, das ciências sociais, ela não se sente à vontade para se afirmar como tal. Eu acho isso não só muito responsável, essa ponderação, como de vez em quando eu lembro dela para tomar essa Uhum, ponderação para mim, quando eu falo de curadoria e quando eu falo uhum, desse lugar do professor, sabe? Porque, assim, são dois lugares que, apesar de eu transitar e entender que eles são necessários, entender que eu vou voltar a eles de vez em quando, são lugares que eu tenho um lugar de ponderação muito grande, porque eu sei que são lugares que demandam muita responsabilidade e um estudo muito específico, né? Então, assim, vira e mexe, vai e volta, o lugar onde eu me coloco e onde eu me apresento é esse do lugar artista. do artista. Porque o artista, né, Jared, tem muitas. Por isso mesmo esse diálogo nosso, porque o lugar do artista, por muitos, também parece limitado. Isso também eu ia te perguntar, né? Porque hoje em dia o artista contemporâneo te dá um viés mais amplo, né? Então, desse lugar onde você fala que começou, que também teve essa sua necessidade também do espaço, né, de preencher um espaço que faltava ao seu ver, mas que hoje em dia, com todas essas versões, vamos dizer assim, para você, Jared, como artista que passeou por esses vários lugares, né? Qual seria esse ideal de artista contemporâneo? Porque você falou que veio do desenho, né? Então eu estou ainda, vamos dizer que aqui na minha percepção do artista também veio dessa imagem antiga, né? Que o artista é aquele que domina as artes no fazer, né? E tem também, inclusive que a sua tutora aqui falou, que você instiga, né? Conexão e reflexão. Então esse artista hoje em dia, né? É considerado grande artista ou não, que você é, né? Que você instiga muito essa conexão, essa reflexão, né? Com esses lugares. Então rodeei e tentei localizar esse artista atual, contemporâneo, Jared, versus outros que você acha, ou enfim. Olha, eu vou tentar, eu não sei se eu entendi tudo, porque tem Vai por vários todos aí, caminhos aí Jared. possíveis para responder, mas assim, tá, vamos pensar aqui algumas coisas. É, primeiro, eu acho que uma das minhas grandes descobertas assim, no caminho dessa relação com a arte, e aí mais explicitamente, se você quiser pensar sobre esse lugar da arte contemporânea, foi quando eu me dei conta de que, por exemplo, se você visita uma exposição com 30 artistas, hoje,
certo? Você vai ver 30 universos diferentes. Essa característica coloca a arte contemporânea num lugar que é, por essência, muito atrativo. Assim, eu acho que ela assim, não tem nada de limitado aí, pelo contrário. Assim, tantos são os tipos de trabalho, quantos são os tipos de artistas. Né? Não dá para a gente pensar que existe um formato ou um jeito certo de acontecer, ou um caminho específico que deve ser seguido. Né? Eu acho que o artista vive, filtra o que é seu entendimento da vida e elabora o trabalho a partir dessas relações que ele estabelece. E assim, não dá para a gente estabelecer um caminho restrito sobre o que é certo e o que é errado, né? Não certo ou errado, mas a sua visão, né? Ao mesmo assim, a maneira como eu me coloco nesse lugar é mais ou menos essa, né? Assim, agora, dentro disso que eu estava te falando, né, que eu fui um artista que vivenciei um público mais velho, depois um público não, eu tive que lidar e dialogar com artistas mais velhos. Eu era muito próximo do pessoal do Galpão Uhum. de Arte, né, que era ali na Praia de Iracema. Depois, eu me aproximei muito do pessoal do Alpendre, que era uma ONG de arte e cultura que funcionava lá na Praia Uhum. de Iracema também, que já era um outro público. Tinha um grupo de estudo que era bem mais jovem, que aí tinha o Transição Listrada, que era um coletivo, tinha a Valéria Américo, a Milena Travassos, todo mundo começando mais ou menos naquele lugar, então assim, eram outros diálogos, outras possibilidades. Nessa época já existiam os editais de arte, e hoje, com a questão do surgimento das universidades, a gente tem também um cenário que é uma miscelânea gigantesca de artistas, né? Assim, não, e eu não falo não só das universidades, mas se você pensar na relação do Centro Cultural do Bom Jardim, que foi um lugar que eu trabalhei, que foi um lugar incrível também, os CUCAs, né? Os Centros Urbanos de Cultura e Arte, que tem espalhados pela cidade. Isso fez com que a gente tivesse uma proliferação maior de artistas, né? Assim, ou pelo menos uma demanda por esse lugar. Não sei se a gente não tem como dizer quantas dessas pessoas vão resistir, Sim. fincar o pé e se colocar nesse lugar da arte de fato, né? Porque Uhum. é um desafio Sobreviver da arte também. grande. É, Outro, outro tema. olha, sobreviver da arte é um outro Outro capítulo tema. que a gente tem Continua. que falar. Mas porque eu acho assim que esse Sim. sobreviver da arte, ele tem que ser muito ponderado também. Porque é complicado você pensar nesse formato tradicional de que a arte ela vai te dar um produto, que aquele produto você vai vender e você vai Você viver vive dele dele. por inspiração, né? Porque você Então, precisa assim, fazer arte também. não, mas veja bem, se você pensa isso, se você está dentro dessa lógica de que você precisa vender para se viabilizar, você vai amarrar Uhum. teu produto na lógica da venda. Então você não vai ter liberdade alguma acerca do que ele é ou do que ele pode vir a ser. Então você não pode dizer qualquer coisa, você não pode entrar ou mostrar coisas que não são Uhum. adequadas à venda. Então você cria ali uma barreira que não te ajuda em coisa nenhuma a exercitar aquilo que seria uma livre expressão. Né? Assim, se você está buscando um filtro seu para lidar com o mundo e repassar isso ao outro, e tem algo que te barra, tem alguma coisa errada aí nesse Uhum. processo, né? Então é interessante pensar sobre essas Tô rindo questões. aqui porque Eu não estou querendo dizer com isso, por exemplo, é, que, que a venda não seja algo bom ou que a galeria seja algo errado, pelo contrário. Eu acho que o artista ele tem que saber o lugar das coisas. Por exemplo, uma vez eu estava
mostrando o meu portfólio para um curador, um cara bem conhecido, um curador que atua internacionalmente. Vai falar o nome? E eu mostrando lá meus Se quiser falar o trabalhos. nome, pode à Hã? vontade de falar o que você quiser aqui. Eu, Tá. deixa quieto. Aí, mas assim, eu mostrando meus trabalhos, ele parou em uma das páginas e assim, como é que você vende esse trabalho? Aí eu olhei para ele assim, meio espantado com a pergunta, porque eu não esperava que aquela pergunta viesse de um curador. Um galerista eu até esperaria, um curador não. E disse o seguinte: olha, existem trabalhos que eles resultam em algo que eu posso vender. E tem outros que não. Mas eu preciso dessa margem, eu preciso desses trabalhos que não são vendáveis, que eles deixam a imaginação fluir, porque são eles que alimentam, inclusive, a existência daqueles que podem ser vendidos. Né? Assim, é interessante pensar que esse exercício poético acerca do mundo, ele precisa ser vivenciado. E você só vivencia quando você se propõe a ter certas experiências, quando você se propõe a ter certas vivências. Um artista que tem uma vida estagnada tende a ter um trabalho estagnado também, né? Então, assim, quando você vê um artista produzindo incessantemente, mas que você vai na exposição dele e as imagens são meio que quase uma cópia uma da outra, que elas não se renovam, sabe? Existe um artista ali que provavelmente está preso dentro de uma certa vivência e está preso a um certo olhar. Então, o que eu busco é justamente o oposto disso, assim. Os meus trabalhos, às vezes, assim, isso é até para algumas pessoas, isso é um problema, eu não vejo problema nenhum. A história de, por exemplo, eu transito com muita tranquilidade em relação às técnicas. Né? A técnica, ela vem para responder questões. Então, eu posso, ora, responder via fotografia, ora via pintura, ora via desenho. Então, assim, isso que você falou de vir do desenho, né? E, de fato, eu tenho uma relação, porque eu acho que todas as pessoas, não só os artistas, têm uma relação de desenhar o mundo, porque desenhar tem a ver com planejar a maneira como você se organiza no mundo, e o meu trabalho, ele nasce dentro do meu quarto. Né? Então, assim, o primeiro desenho, eu penso, é a disposição dos teus móveis, dos teus objetos em cima da tua bancada de trabalho. Quando você começa a organizar as coisas à tua volta, você começa a se construir esteticamente. E meu trabalho nasce desse lugar. Então, quando eu transfiro esse exercício de organização ou para uma tela, ou para uma parede de uma galeria, ou para uma área pública, esse exercício de organização, ele tem a ver com todas essas questões que E nascem dentro de ali você, dentro né? do quarto, sabe? Claro. Sim. E aí, o que acontece? Quando a gente pensa esses desenhos que eles são feitos assim no cotidiano, né? Ah, você começa a identificar certos padrões, né? Padrões nas formas como você se organiza. Então, por exemplo, eu comecei a prestar atenção nas, Isso eu ia te perguntar também. Deixa eu te sei lá, perguntar. você tem uma folha A4, tá? Uma folha A4, assim, ninguém para muito para pensar no quanto nós somos influenciados por aquele espaço ali de 21 por 30, sei lá, mais ou menos. O espaçozinho da folha 4, ele determina uma leitura que é uma leitura que é similar, por exemplo, ao que determina a televisão, sabe? Aquele retângulo da televisão.
E eu comecei a me interessar por essas pequenas determinações, sabe? Sobre essa ideia de você determinar uma área para pensar a partir dela. Então, muitos dos meus primeiros trabalhos nascem dessa questão. E foi aí, numa dessas tentativas de demarcar para pensar espaço, que eu cheguei também Uhum. no jardim, né? Porque quando você vai elaborar um jardim, você tem sempre a ideia do canteiro, né? O canteiro nada mais é que um retângulo, em geral, se a gente for em algo bem padrão, ele é um retângulo onde você vai revolver a terra, vai cuidar para receber as plantas dentro daquela área. Então, é um desenho pré-determinado que você escolheu, é meio que você tentando Sim. domar a natureza, ao mesmo tempo que você cultiva vida, sabe? É um negócio até meio paradoxal. Você controla para poder fazer viver. Você domina o quadrado e E quebrilo, aí, né, Renato? Sabe? exatamente. E aí, mas assim, é interessante essa possibilidade de pensar dessa forma, que você tem um limite, que você tem algo que rompe o limite, que eu comecei a pensar também sobre a ideia de fronteira, né? Que na realidade essas demarcações que eu estava buscando para pensar meu trabalho, que surgiu a partir daí, essas demarcações e essas fronteiras, elas eram permeáveis, elas deixavam as coisas passarem, para elas Uhum. poderem serem vivas, né? E aí eu comecei a entender que esse desenho, ele não era um desenho tão marcado e que ele talvez nem fosse tão Uhum. desenho assim, né? Então, eu acho que o exercício da arte, o exercício do sensível, ele te coloca num lugar de dúvida contínua, porque você vai testando e vai descobrindo e você vai reformulando aquele seu Uhum. entendimento inicial e você vai descobrindo. É Sim. como toda pesquisa, né? Assim, aí vem essa questão do artista ser um pesquisador também, da arte ser uma área de conhecimento, né? Assim, existem processos, existem procedimentos. E aí, quando eu me dei conta de que a arte funcionava assim, eu me senti talvez um pouco mais à vontade nesse lugar da relação com a educação, né? Atualmente, eu sou formado em ciências sociais, com mestrado Uhum. em artes, como você falou, e por conta dessa estrutura de formação, eu perdi muitas oportunidades, assim. E aí eu resolvi, na relação com o ensino e tal, eu nunca me interessei em ensinar arte em cursos que não fossem de arte, sabe? Porque uma coisa que eu aprendi e que eu tive o privilégio de escolher nessa minha Uhum. trajetória de professor, né, nesse meu aspecto professor, é que eu queria falar para pessoas que queriam ouvir, sabe? Porque isso faz toda a diferença do mundo, tanto para mim Sim. quanto para o outro. E aí, nesse processo, eu comecei a fazer certas seleções de onde eu queria E estar foi e de assim que eu onde te eu queria conheci, né, Jara? falar. No meio desse, dando E, aula para um e monte de artistas, né? Ou exatamente. pré-formandos, né? Muito bem, continua. E aí eu passei lá pela universidade, tive aquela experiência, depois Ensinar passei lá pela também, então tem que Galeria falar Monte sobre Arte ali Cunha. durante Uhum. uns 5 anos, que foi um lugar incrível para exercitar esse lugar, sabe? Acho que as pessoas queriam ouvir o que eu tinha a dizer, às vezes não queriam, mas fingiam, Ai, cadê a Betânia para dizer? Betânia, Aí, Tediane, Luciano, todo mundo. mas, mas assim, é, mas era um lugar onde eu Sim. escolhi estar ali, sabe? Assim, foi uma experiência muito interessante e que essas escolhas me levaram agora no momento eu resolvi fazer uma nova graduação, dessa vez Uhum. em artes visuais. Terminei o segundo semestre. E aí, só que é um outro negócio. Primeiro porque, assim,
fazer uma graduação a essa altura do campeonato e numa área que já me é familiar, me dá uma O leitura professor virou muito aluno, né? específica, Sempre assim. né? Então, e assim, Uhum. é uma licenciatura, né? Não é um bacharelado. Então, o que que acontece? É na Universidade Estadual, é um curso EAD, tem uma parcela significativa dos alunos que já são professores da rede pública, então, assim, você imagina todos os preconceitos da pedagogia, aqueles preconceitos que eu evito, Uhum. e tal, e tal, e tal. Eu estou tendo que conviver com eles de uma outra forma. E, e não é a fala que vem do aluno, é a fala que vem de um Uhum. outro professor. Então, isso tem me perturbado um horror. Explica Por mais. quê? Porque, assim, é um outro nível de descoberta e é um outro nível de reflexão acerca do que é Sim. educar em arte, Isso eu ia te perguntar, se sabe? diverge, né? Se Uma diverge coisa que muito me esses chama, lugares, né? Se diverge. olha, demais, demais. É muito complicado, assim, uma coisa que me chama muita atenção é porque, assim, existe um lugar de, de reflexão acerca da arte que é uma tentativa, não, que é uma busca por manter essa liberdade da arte. Então, a gente tende a não querer dar definições muito fechadas, né? Justamente para a gente ter essa maleabilidade, né? E eu entendo completamente isso. Só que essa fuga das definições gerou uma outra situação, que é aquela situação de que a Uhum. arte é qualquer coisa, Uhum. Uhum. sabe? E quando você coloca um curso que está dentro de uma universidade, e isso vem na fala de um professor que está dando aula para outros professores, sabe? Tem uma, uma, uma raiz multiplicadora nisso, né? Isso daí me perturba demais, porque assim, quando os comentários chegam acerca desse lugar da arte ou dessas definições, porque o que, assim, ó, deixa eu tentar me explicar melhor. Não é que as pessoas tenham que dar uma definição de arte, mas, por exemplo, elas podiam fazer uma espécie de rastreamento no sentido, pelo menos, de, vamos discutir aqui o que, que não é arte, para a gente, pelo menos, estabelecer aproximadamente um território de onde a gente está pisando. Porque, por exemplo, se nós estamos falando de artes visuais, nós não estamos falando de dança, ou de teatro, Uhum. ou de matemática. Nós estamos falando de artes visuais. Então, esse lugar, ele Uhum. tem características, né? Como é que ele funciona? E esse funcionamento, ele ao longo do tempo, ele ganhou um tom tão múltiplo, tão diverso, que virou a grande virtude das artes visuais e Uhum. também o grande problema. Então, nas artes visuais, você encontra cinema, você encontra uma relação com o design, você encontra artistas que vão ali Uhum. transitar pela performance, né? Enfim, são manifestações mil, né? Que esse termo visual, às vezes, ele não dá conta ali do tanto de possibilidades. Mas esse lugar, que é um lugar extremamente generoso, ele também gera um super problema na hora que ele vai demandar uma atuação, principalmente no lugar do artista. Porque, por exemplo, é, se arte é qualquer coisa, se eu posso fazer qualquer coisa, o que diferencia o meu trabalho do trabalho do artista? Em que momento você estabelece uma diferença entre aquele aluno que se coloca já como artista em sala de aula e o artista que tem uma trajetória, né? E essa diferença, ela está justamente na relação de tempo e no desenvolvimento de linguagem. Só que nessa parte ninguém chega, sabe? É um negócio meio maluco, assim, porque o tempo
é um dado fundamental para você entender o que é arte, para você entender o que é o seu próprio trabalho. É, e acho que a gente tem nem sei se é uma questão só de geração, não, sabe? Assim, porque tem um pessoal mais antigo que também é bem ansioso pelo resultado, assim, de iniciar um trabalho, já terminei e já é o trabalho finalizado e está resolvido. Então, assim, você vai Uhum. cuspindo trabalhos, sabe? Quando chega lá na frente, ele nem sabe direito que caminho ele percorreu, né? Então, assim, eu acho que a ideia do artista que reflete sobre o que faz muita diferença mesmo, porque é onde ele cria esse rastro, é onde ele cria uma trajetória, uma linguagem, né? Ele vai ter características que vão sendo identificadas aos Uhum. poucos e ao longo do tempo, e ele vai se estabelecendo de fato como artista, porque apesar de você ter culto, informação, apesar de o acesso à informação hoje ser muito Uhum. mais tranquilo, ainda não inventaram o carimbo artista para você tacar na testa e se legitimar dessa forma. A legitimação do artista no campo da arte, ela também se faz no tempo, né? Então, assim, você saber respeitar esses caminhos e você saber se identificar e se perceber dentro desse processo é o que faz você ter certeza de que o seu trabalho não é igual ao trabalho do cara que exercitou ali Uhum. num curso de 15 dias e já saiu dizendo que é artista, sabe? Eu não estou querendo desmerecer o trabalho de ninguém, mas assim, é interessante a gente pensar, por exemplo, todo mundo passa por uma escola, você tem conhecimento de biologia, de matemática, de física, de química. Mas quando você termina os estudos, você não sai por aí dizendo que é biólogo, dizendo que é químico, dizendo que é físico ou matemático, sabe? Então, esse lugar do artista é um lugar que ele é, sim, menosprezado por esse lugar da arte que é Uhum. qualquer coisa. E não é assim, sabe? Eu acho que a gente tem outras demandas hoje, demandas sociais, inclusive, né? Assim, a gente vem crescendo, vem vendo crescer uma discussão em torno de minorias, ou de não tão minorias, mas de grupos que são colocados à parte dessa história da arte, né? A gente vê a história dos negros e sendo questionada e pensada sobre como que isso aconteceu. Inclusive, eu fiz um curso com. Eu não vou saber o sobrenome dela, mas é uma professora Luciara, falando justamente sobre essa ideia da negritude, da decolonialidade. Foi um curso incrível, assim, porque Uhum. historiadora, né? Assim, a formação dela em História da Arte, e foi muito interessante ver e rever as possibilidades dos caminhos que Uhum. a arte está tomando, sabe? E caminhos que precisam ser tomados de outra maneira. Então, a gente está num momento de ebulição. A gente não sabe qual é o próximo passo, mas a gente sabe que não dá para ficar do jeito que está, né? Então, assim, eu acho que a gente está vivendo um momento extremamente rico, sabe? E que eu acho que nessa confusão, nessa ebulição toda de ideias, o que talvez seja mais difícil agora seja você se situar. Tipo, onde é que eu quero estar? Que parcerias eu quero manter? O que, que é coerente dentro do meu caminho? Sabe? Qual é o espaço que eu quero para mim? Qual o espaço que eu preciso abrir para o outro também? Sabe? Eu acho que tem que ter uma certa generosidade aí da gente se Sim, posicionar e o nesse artista está momento. sempre se posicionando, né, Jared? Porque a história passou e está aqui, né? Está Sim. sendo feita dia a dia, como você falou, a relação com o tempo, o espaço, que tem a ver com sua pesquisa. E aproveito o que você está falando sobre esse tempo, eu vi um vídeo seu, é chamado vídeo arte, né?
alguns vídeos seus, né? Vi o Sansara, queria que você falasse um pouco, convido Ah, quem tá. não conhece ver esse vídeo, muito bom, e o Reparo, né? Se quiser falar um pouco sobre o Sansara, que tem, eu Sim. acho, um pouco a ver com o que você está falando. É, o Sansar, eu não sei se tem exatamente a ver com o que eu estou falando, mas ele responde a algumas questões minhas ali, né? Assim, ele vem junto de um período onde eu estava fazendo uma formação em Reiki, né? Eu cheguei a fazer nível 2. Sim, Não sei sim, se conhece o conheço. que Mas que você é, fala para quem não mas conhece. algo ali de imposição de mãos, onde você emana uma energia que não é sua, né? Que ela vem ali do astral, passa por você, pelo seu corpo e pelas suas mãos. Essa energia seria uma energia de cura que ajuda as pessoas a tranquilizarem ou a se recuperarem de certas circunstâncias ali. E ao mesmo tempo em que você faz essa terapia para o outro, um pouco dessa energia fica em você, né? Então, cada vez que você doa, você está, na realidade, se ajudando. E eu vi um vídeo na internet que era um cara que ele tentava, por meio de uma imposição de mãos, ressuscitar uma rosa, né? Aí eu disse, não, eu vou transformar isso aí num vídeo. E o Sansara, né, nasceu daí. O Sansara tem a ver com a roda de Sansara Uhum. do budismo, né, que é a roda das encarnações, o ciclo das encarnações, que eles defendem essa ideia, né? E aí esse trabalho era uma tentativa de fazer essa rosa não murchar, né? Só que o vídeo, ele mostra justamente as posições, porque no Reiki você tem algumas posições que Uhum. você faz no corpo para dar conta de certos Uhum. pontos de energia, né? E que na realidade o vídeo ele não mostra se a Rosa sobreviveu ou não, né? E aí a paranoia das pessoas em relação a esse vídeo é exatamente essa, de perguntar, mas a Rosa morreu? Não morreu? Tu Uhum. conseguiu? Como é isso? Sabe? Mas assim, esse exercício de levantar a possibilidade de reter a vida, de você segurar a vida por mais tempo, eu acho que tem a ver com tudo isso que eu estava falando sobre o tempo, sabe? Assim, tem a ver com a vida, Sim. tem a ver com o jardim, tem a ver com. É curioso, porque muitos dos trabalhos têm essa relação com o jardim, e eu estou falando disso do tempo, né? Não dá para você pensar um trabalho que envolve um jardim sem você considerar o Uhum. tempo. E é o tempo da planta, é o tempo das condições climáticas, enfim. São questões que não passam pelo tempo das instituições, pelo prazo das exposições. Então, é um trabalho completamente arredio a uma estrutura que se coloca ali, né? Então, a estrutura ela tem que também negociar com esse tempo do próprio trabalho. E isso daí é um dado que faz muita diferença também, que ultimamente, na realidade, ultimamente não, já faz um tempo, eu tenho feito uma reflexão no sentido de pensar não somente sobre o jardim, mas sobre a figura do jardineiro. Talvez hoje eu entenda o jardineiro mais importante que o próprio jardim. Teve um trabalho que foi o Vegetocracia e a Exuberância dos Dias Comuns, que eu fiz lá no Porto, né, no Porto Iracema, Uhum. junto com a Ah, Vânia, lembro disso né, aí. ela Sim, sim, foi, sim, registrou o sim. processo todo, que inclusive teve um momento depois que foi bem interessante, que foi uma oficina com a Aline Albuquerque, que acho que eu vi Sim. ela passando por aí, não sei se ela Foi ainda depois está, desse vídeo também. que também foi bem interessante, assim. E esse processo, ele foi bem importante para mim, porque ele era o pressuposto, ele partia, a proposta do projeto era deixar crescer num jardim convencional, que era uma parte do jardim lá do Dragão meio abandonada,
E eu me dispus a fazer crescer um jardim, só que de mato, né? Aquela planta que ninguém quer e pensar o jardim a partir dessa noção de Uhum. crescimento livre, né? O que crescesse estava valendo e seria respeitado como planta de jardim. E aí o que que acontece? Acabou o processo, eu me dispus a ficar lá. Tinha uma Uhum. bolsa nesse período, a bolsa acabou e eu me dispus a ficar por mais 6 meses, né? Eu fiquei esses 6 meses e depois que eu saí de cena, o jardim meio que deixou de ser jardim, né? Assim, ele virou meio terreno baldio, virou meio nada. Na realidade, eu nem sei como é que tá agora. Então, foi a partir desse projeto que eu comecei a me dar conta de que às vezes é mais interessante investir na figura do jardineiro, na figura do. Eu vou colocar aqui jardineiro, mas vamos pensar esse jardineiro como uma figura que é consciente do lugar, da relação com a natureza no meio urbano, tá? Assim, e aí eu não estou falando só de planta, eu estou falando de bicho, de planta, do que vier e do que você entender como natureza, inclusive natureza humana. Então, assim, essa figura desse indivíduo que é consciente desse lugar, ela é muito mais importante e fundamental para a gente entender um resultado possível para essas ações, sabe? O jardim pelo jardim, ele é algo provisório. Inclusive, eu até costumo dizer assim que o jardim vive o tempo do jardineiro. Se o jardineiro morrer, aquele Uhum. jardim deixou de existir. Se o jardim continua existindo, ele já não é mais o mesmo jardim. Ele provavelmente vai continuar Uhum. enquanto projeto. Que aí entra, por exemplo, a relação e a diferença entre o paisagista e o jardineiro. Os dois vão ter um certo planejamento, um projeto de jardim, mas o cuidado, a rotina, essa sutileza no ser e estar naquele espaço continuamente, isso daí é uma coisa que é bem diferente, sabe? Assim, essa rotina, por exemplo, eu adoro plantas, sempre gostei. Mas tem dia que eu tô de saco cheio e não quero aguar nada. Então, assim, pode ser que passe um dia sem aguar e as plantas deem uma murchada, mas no outro dia eu tenho que ir lá e recuperar tudo. Então, esse compromisso que você tem com o que é vivo, sabe? Eu acho que o meu trabalho ele tem se movido a partir desse lugar, dessas estratégias que fazem com que aquilo que é vivo E tá, permaneça. sim, e tem tudo a ver É algo mais também, ou né? menos Essa assim. relação que você colocou entre o jardim e o jardineiro, é a relação também que eu faço aqui entre a arte e o artista, né? Que a arte e o artista, então, que eu poderia dizer que a arte, a gente tem que fomentar mais o artista e aí sabendo que a arte vai ser regar mais né? Fazer a relação do jardim com rega mais do que É, vamos dizer que o, né? dá para fazer essa relação, mas assim, é porque, O jardineiro, o não artista sei, e o esse jardim, lugar de arte, de artista. É porque assim, olha, o que que a gente está chamando de arte, sabe? vai adiante. Assim, eu acho que isso é muito, muito variável e que É precisa isso, ser discutido, assim. discutimos. Mas tem lá as suas nuances, mas é diferente, eu acho, da relação do jardim com o jardineiro, porque o jardim lida com vida e vida não é variável. Vida é vida, Uhum. entende? Seja ela da planta, do cachorro, do ser humano, é vida. Você está lidando com esse mesmo elemento. Então, é, é interessante pensar que existe esse lugar aí, sabe? A arte, ela tem muitas nuances, assim, é Eu muito queria que a gente complexo conversasse falar nessa sobre isso tudo, perspectiva, né? A né? gente está dando pinceladas aqui, mas não tem nada não. Eu te pego depois lá fora, não. A gente junta outro dia. E você falando sobre isso, Jared, aqui você também está como
como digo, um cientista também lá dentro, artista, né? Um cientista artista, porque você faz pigmentos, né? Pigmentos, eu vi suas experimentações de pigmento com É, as flores que você cultiva. Fala um pouquinho aí do artista jardineiro nessa intervenção aí dos pigmentos e de outras descobertas até a arte. é, olha, eu acho que tem uma questão de quando você vivencia um jardim, sabe? Que você vê, por exemplo, me aconteceu uma coisa interessante. Eu tenho planta há muito tempo, né? Então, assim, só que eu tenho uma regra, eu estabeleci uma regra para mim, até para tornar a coisa viável e possível de existir, que é de eu ter um número fixo de vasos, né? Assim, aqui na minha casa eu tenho vasos, né? Tem um terreno, um sítio, que aí lá as coisas funcionam no chão e é outra coisa. Mas aqui na minha casa eu tenho um número específico de vasos. Então eu não posso ter vasos além desse número. Então se chega uma planta nova, ela vai ter que coabitar com alguma outra planta já existente. Então, os meus vasos, eles têm às vezes duas ou três plantas. Tem plantas que morrem, tem plantas que nascem, e a coisa vai fluindo. Então, muitas delas nascem, deixam as sementes e adeus, né? E de repente, depois, às vezes de 3, 4, 5 meses, a planta que deixou a semente volta de novo. Porque como são os mesmos vasos e mais ou Uhum. menos a mesma terra, essas sementes vão ficando. Então tem um fluxo. O jardim ele tem uma vida própria, né? Assim, estabelecida por mim. Querendo ou não, é uma relação de controle. E aí nasceu uma planta pequenininha lá, que eu achava que era uma determinada planta, que dava uma flor. E ela foi crescendo, 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 crescendo. Eu disse, não, não sei mais que planta é essa. E aí abriu uma flor. Era um maracujá, uma flor de maracujá, só que é uma flor de maracujá muito pequenininha, que dá uma espécie de maracujá que é a menor espécie de maracujá que existe. O maracujá ele tem mais ou menos 1 centímetro, a frutinha, sabe? E a flor é branca. É muito bonita. E aí é interessante você ver que aquilo que você plantou lá atrás, que você achava que tinha morrido, que tinha finalizado na sua história, na história do seu jardim, volta e marca a presença de novo, né? Então, assim, tem um fluxo nesse jardim, eu me perdi agora total da tua pergunta inicial. Mas tudo bem. Nos perdemos. Nos Tu perdemos, né? lembra Não, qual é? esses seus experimentos, né? Porque eu te vejo como alquimista Ah, sim. e Pronto, artista, né? Você leva esses experimentos para pronto. sua arte. Pronto. Lembrei porque, lembrei porque que eu falei disso. É porque nesse fluxo do jardim, você começa a descobrir determinadas características que as plantas vão mostrando. Que assim, quando você passa por um jardim, você não sabe de nada dessas coisas. Só que quando você vive no dia a dia, você começa a perceber, por exemplo, uma planta lá que quando eu regava a flor, a flor apodrecia, né? E aí eu fiquei meio de olho, porque eu já sabia que não podia regar, só que um dia eu reguei sem querer e vi que ela tingiu o meu dedo. Então, assim, eu não sabia que aquela flor tingia. Então, assim, meio que a planta, ela vai te mostrando possibilidades que você, essa alquimia que você está falando aí, ela na realidade, não sei se é eu que busco ou o jardim que me mostra, eu só fico com a antena ligada para atentar para essas coisas, sabe? Então, essas questões elas vão chegando e o tingimento surgiu na época que eu estava cultivando uma flor, que é uma flor azulada, é a Clitória Uhum. ternatea o nome. E ela, aqui ela é conhecida também como fada azul ou feijão de borboleta, é É uma falado que planta tem borboleta. relativamente Uhum. comum.
E aí, assim, as pessoas secam Uhum. essa flor e utilizam como corante de alimento, né? Assim, tem lugar que tem um lugar até que faz um arroz azul a partir do corante dessa planta. E aí eu coloquei isso no Instagram e recebi inclusive até da uma loja, não sei se é uma loja, mas é uma empresa da Inglaterra que eles vendem o Uhum. chá dessa planta, né? Porque ela também tem uma particularidade que é o seguinte: o chá é belíssimo, não tem gosto de nada, mas é muito bonito. E quando você pinga limão, que você tem aquela acidez do limão, o azul ele reage quimicamente e forma um rosa ali, gera um rosa. Então é um chá que muda de cor. E essa empresa entrou em contato comigo e disse: Olha, a gente vende esse chá aqui e tal. E eu achei super interessante. Lá na Alemanha já tinha uma empresa vendendo Uma relíquia em casa. esse chá e que eles fazem uns coquetéis e uns biscoitos e umas coisas todas com essa flor. E de repente eu estava com a flor no meu jardim. Eu disse: Não, eu tenho que fazer alguma coisa também. E aí eu comecei a fazer uns testes com relação aos pigmentos, né? Assim, ela dá um pigmento realmente muito bonito, bem forte. Comecei a testar alguns outros, da beterraba. A fixação uma questão complicada de você conseguir, mas dá para você ter uns resultados bem interessantes. Assim, eu acho que, não sei, eu gosto dessa perspectiva de pensar uma paleta de cores que é meio Uhum. feita na cozinha, sabe? Eu gosto dessa ideia. Mas, ao mesmo tempo, isso me instigou também a pesquisar mais sobre essa relação da elaboração dos pigmentos, como é que são pensadas as cores, assim. Quando você estuda um pouco mais, a gente, não sei como na fotografia tu percebe isso, mas se você vai pesquisar a cor via computador, é uma história. Se você vai pesquisar todos esses pigmentos sintéticos, também tu vai achar uma outra via de relação. Então, assim, você pensar que a mistura das primárias é igual para todos, às vezes não funciona da mesma maneira, né? E, mas eu acho que essa relação com os pigmentos naturais, eles me deram uma uma perspectiva de pensar a cor talvez de uma forma mais complexa, sabe? Assim, eu acho que hoje eu consigo perceber cores mais ricas. Assim, hoje eu tenho um interesse maior, por exemplo, pelas cores que formam as sombras, Interessante. as tonalidades de cinza, as tonalidades de marrom. Eu acho isso e isso hoje me atrai bastante, assim. Era algo que eu não dava tanta atenção, mas que eu Você gosto tem alguma muito. pergunta de alguém? Pois então, essa experiência que te leva à pesquisa e também pode ser também ao contrário, Jared. Eu ia te perguntar justo sobre essa relação sobre o intelectual, né? Você já me falou isso tudo, né? Que quanto mais a gente fomenta a pesquisa, etc., vai abrindo os horizontes, Da né? pesquisa levar à Mas em algum ciência. momento você se sente como artista preso nesse saber antes do fazer? Você acha necessário essa questão da técnica para um artista desenvolver seu trabalho? Para você, esse... Olha, eu acho que não tem como você separar. Assim, não existe saber antes de fazer ou vice-versa. Eu acho que na medida em que você faz, você pensa, e na medida em que você pensa, você faz. E essas coisas se misturam e vão te dando Uhum. o rumo, sabe? Bom, se for ali para o lado teórico, uma autora que explica isso muito bem é a Uhum. Cecília Almeida Salles, né? Assim, eu falo muito dessa autora, mas é porque Muito bem, realmente ela, anotei, gente. Doutor. ela é alguém que São explica coisas, isso muito bem, assim, que trata dessas questões de são maneira coisas bem muito básicas, né? Mas da próxima. mesma forma, quando a gente estava falando sobre o comercial, etc., às vezes é um diálogo com você com o intuito de ser um bate-papo entre a gente, mas acaba pensando também em outros que estão vendo, né? Às vezes essa coisa mais básica a gente... Mas olha, essa questão do comercial é curioso, porque
é, varia muito de artista para artista, né? É interessante como alguns artistas conseguem responder a isso de uma maneira super tranquila, sabe? Assim, sem perder o eixo das suas pesquisas e buscar um trabalho, ter um trabalho coerente. Já para outros isso funciona de uma maneira diferente, né? Assim, essa relação do tempo é uma coisa que pesa muito. Assim, a galeria ela tem uma demanda por uma quantidade de trabalhos, por um tempo específico de entrega Uhum, desses trabalhos, né? Tem artistas que conseguem responder a isso tranquilamente, uhum, tem outros que não, né? Assim, atualmente eu estou fazendo estou acompanhando um artista que certo, é o Nódoa, muito bem. André Nódoa. E eu estou acompanhando o trabalho dele a convite do pessoal da Case, que é uma galeria Uhum. nova daqui de Fortaleza. E estou acompanhando para gerar ali mais na frente uma exposição Deixa eu te perguntar. e Eu te perguntar sobre os seus aguardem projetos, que já está respondendo aí. depois eu explico como é que vai ser. Então, mas essa é uma questão atual. Então, assim, é muito interessante ver um artista jovem produzindo. Ao mesmo tempo, eu busco ter um cuidado muito grande de não barrar os processos dele, porque ele tem Uhum, um tempo muito próprio. E uma coisa que eu admiro muito no processo dele é que ele, ao contrário da maioria dos artistas jovens, ele tem uns 5 anos de produção, aproximadamente, ele respeita muito o tempo do trabalho, sabe? Assim, de deixar fluir, de entender que existe um limite, de entender que as coisas funcionam dessa ou daquela maneira, sabe? Ele sabe ponderar as próprias ações. E ao mesmo tempo ele está vinculado a uma galeria. Então, assim, é um cara que está construindo o trabalho dele, ao mesmo tempo ele está vivenciando essa relação com a galeria. Lógico que aí tem também um outro lado da moeda, que é você ter um galerista que tem uma sensibilidade de uhum. respeitar esse tempo, né? E aguarde aí o resultado, mas eu acho que vai ser, esse processo vai gerar uma exposição Ou muito seja, eu estou escutando interessante. muito. Assim, ele Ah, tem um quero trabalho ver. muito Vamos bonito. anotar aqui para a gente acompanhar. E você também, né? Tem muita coisa para acompanhar seu. Tem várias formas de acompanhar seu trabalho, né, Jared? Porque Atualmente eu vou estar no Salão de Abril, né? De novo. a gente é aqui de longe quer acompanhar também. Mas assim, vai ter um trabalho meu lá. Oi, Jared, me fala algo que você que tenha muito a ver com a sua com o Jared artista. Você já falou de várias maneiras, mas o teu processo criativo, algo que você já tem muito no seu trabalho, inclusive esse do Caruaru que não falamos, né? Tem muitas coisas para falar, né? Que ia ser muito interessante Sim. também, né? Que tem a ver com esses espaços. Mas pode-se dizer que o que te acompanha como artista, dessa inquietação, fora o espaço, teria alguma outra relação que você gostaria de citar, né? Da tua interferência no mundo, fora isso tudo que te afeta, da forma como você quer afetar. Você já falou isso de várias maneiras, mas eu queria que você falasse de uma maneira mais. Então, tá. Essa resposta aí, eu te diria que, na verdade, eu não vou nem falar dessa resposta, eu vou falar dessa pergunta. Porque eu acho que a gente está vivendo um momento tão peculiar, um momento tão Uhum, particular, não só por conta de pandemia e por conta de política, mas também por conta dessas demandas das pessoas, de como as pessoas estão se enxergando e se colocando no mundo. E eu acho que essa coisa da gente ter ficado um tempo dentro de casa faz a gente também, faz com que a gente ponha os pés no chão para a gente se entender nesse momento, né? E eu acho que a gente está vivendo um momento muito mais de perguntas do que de respostas, sabe? Assim, eu, eu, eu não me atrevo a te dar essa resposta agora, porque eu acho que eu estou num processo de transformação que eu não saberia dizer o que é
o que é ser um artista daqui para frente, assim. Eu tô te dando uma noção do que é o Uhum. aqui e agora, mas eu não sei o que vem. Eu não sei nem se vai ser um artista, sabe? Ou se os artistas vão ser chamados de artistas, se teremos outros nomes ou qualquer coisa assim, ou se essas coisas vão existir dessa maneira, eu não sei. Mas eu acho que a gente está vivendo um momento de uma criação coletiva do que Uhum. pode vir a ser. Isso é o que me instiga, sabe? Isso para mim é Sim. bem Seja, instigante. Não sei o que vai sair. Dentro de um processo criativo artístico hoje, eu te diria assim, que tem trabalhos que você não sabe como é que vai ser o resultado final. Mas você está tão mergulhado, tão empolgado com certas questões que estão se apresentando ali, que você uhum. simplesmente vai. Tipo, eu não sei onde é que eu vou parar e qual é o momento de parar, mas eu preciso ir. Eu acho que a Sim. gente coletivamente Isso, está inclusive, está vivendo falando que isso. a Sejane, que lembra muito do filme, né? Quem Somos Nós. E a Luciana também fala aqui, quando você citou essa parte de hoje em dia, que não é um momento assim para tomar decisões, né? Deixa eu ver aqui o que foi exatamente que ela falou. Cadê a gente ler aqui? Que a questão do posicionamento, né, que a gente estava falando. Cadê você aí, Luciana? Estou aqui ainda. Pronto. Ela fala que é muito bom que estamos vivendo um momento de definições, né? Que na arte e na vida, né? Que é imprescindível não se posicionar, né? E sim buscar parcerias. Né? Olha, eu acho que a gente tem que se posicionar sim, viu? Dessa parte aí eu discordo dela. Assim, eu acho que a gente não deve fechar as definições, mas eu acho que a gente deve se posicionar, nem que seja um posicionamento provisório, porque senão você fica Sim, talvez ela sem queira falar rumo, isso, porque tudo é forma de você não falar pisa também, né? firme, Oi, sabe? Jared, é um grande prazer estar com você. Gostaria de falar bastante, inclusive quando você cita essas questões por cima, né? Essas questões do artes visuais, como professor, todas essas questões que é compreendido pela gente, mas que é sempre bom discutir mais. Não sei se a gente tem mais tempo. Eu queria te agradecer, dizer também se você, eu acho que desde quando te conheço você é polêmico, né? Então eu acho muito intrínseco a sua pessoa. Polêmico, A polêmica, a mentira. polêmica, a polêmica fica Polêmico por na sua forma conta. de ver minha, pode ser. Porque o polêmico, para muita gente, é justamente essas pessoas que se posicionam, né? Porque muita gente não tem essa, não vou dizer audácia, mas vamos dizer, nem tão pouco coragem, mas tem claro o que pensa muitas vezes, né? Que vai seguindo de acordo com essas matizes então você tem muito bem isso definido, né? Então isso, como você falou do jardim do jardineiro, é o que como me posiciono também, né? A arte e o artista que estão interligadas, né? Nesse posicionamento muito importante. E daí o que faz ser um grande artista ou não, ou enfim. Então, te agradeço a sua vinda aqui para estar falando com esse Eu serzinho que pequeno aqui agradeço. que sou eu, que nada Aprendi. mais quer do que abrir um espaço para falar sobre arte desses artistas que eu admiro, que considero, né, e que também marcaram minha história. Então, por isso você está aqui, porque te admiro bastante e te vejo também sempre como esse lado de professor, né, que ensina bastante, além da ciência que você tem, né, esse impacto que a sua arte gera, que é essa reflexão, né, que todos nós deveríamos fazer independente do meio, né? De onde vem, né? A questão da samsara, né? E o caminho do meio, né? O caminho do meio. Pois você queria falar mais algo, Jared? Eu hoje também, hoje não falei, mas hoje era o dia que a Sejane viria. Fiquei muito grato por você ter vindo, por coincidência, né? Essa coisa química que a gente acredita, né? Que você também acredita, né? Que você também tem a relação que a gente não falou aqui com essa questão quântica, pode-se dizer, né? Se não vai dizer como o que já falamos aqui da alquimia da vida, né? Então, você tem essa ligação com isso. Então, por coincidência, você ocupou esse espaço que seria de alguém que admira muito você também, que te coloca no patamar acima por você ter influenciado bastante, né? Inclusive a formação dela, que é a Sergiane, que hoje está de parabéns.
Tá de beijo para parabéns hoje, feliz Tejane. aniversário, Tejane. Vamos ver se mais adiante a gente se encontra. Inclusive a Luciana que está aí, está todo mundo aí convidado para continuar esse diálogo. Jared, pois então, muito obrigada, que você continue, assim, posso dizer que preenchendo espaços, ou recodificando, ou refazendo os espaços, né? Não me dá esse peso, não. Vamos fazer assim, Pois vamos vamos, só se tomar um puder. chazinho. Pois então. Então, quem não conhece o trabalho do Jared, vamos. Um chazinho de flor azul. Pois seria ideal, que muito. Então, vou evitar aqui adjetivos para falar, só sei o seguinte, que muito obrigada e que seu trabalho continue reverberando, né, as palavras, enfim. E sim, obrigada. Seu E também. que é um aprendizado, um longo aprendizado, né? E praticar, e é admirável poder praticar através da arte e com tanta ciência como você faz. E eu vi o teu Instagram, tem muitas coisas que eu, inclusive, aqui te peço que você coloque tudo isso que você está falando aí, que tem esse tempo, né? Não para achar que o trabalho está terminado. Ainda que você não ache que terminou, coloque lá para a gente poder ver também, quem está longe, né? Então tem muita coisa boa. Tá, Pois nada. tá Algo bom. mais, Jared? O lugar aqui é seu, o espaço é seu. Me falar algo mais, assim, nesses tempos que estamos vivendo. Não, Eram muitas coisas para perguntar, a gente foi pincelando, mas nesses tempos que estamos vivendo. Quer concluir? A finalização é sua. Depois, quando você terminar, eu agradeço a todos. mulher, eu já terminei umas É 3 bem vezes. Patrícia, né? Olha, tu tá tentando uma frase de impacto para Exatamente. encerrar a história, Vai, né? Eu vai tô você. só sacando aí. Não, não sei, não tenho frases de impacto, mas. Ó, mas assim, já fica o convite para todo mundo para ver a exposição do Nódoa. Convida para a exposição do outro, que não é a minha, mas vai ser com minha curadoria lá. E que eu acho que a gente tem que dar uma olhada nesses artistas novos também. É uma galera que está surgindo no meio de uma pandemia com um fôlego gigante, enfrentando uma batalha enorme, sem os espaços físicos, e que eu acho que a gente tem que dar uma atenção extra, sabe, assim, para todo esse pessoal aí que está chegando também. As parcerias são fundamentais com quem já está e com quem está chegando também. Ó, ficou bonita essa Tchau, frase. gente. Obrigada, Jared. Agradeço a presença de todos e felicidade. Tchau. Tchau.